Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre o filósofo inglês chamado John Locke, certo? E que nós vamos falar sobre John Locke? Nós vamos falar sobre a teoria política dele. Bem, John Locke, ele nasceu, em 9 de agosto, certo? De 1632, na Inglaterra. Filho de um pequeno proprietário de terra, origem humilde, estudou filosofia, medicina, ciências naturais e também na mesma universidade que ele lecionou também grego, filosofia e também ele tinha um dom da retórica, né, a arte da fala. Ele é considerado o pai do liberalismo. O que é esse liberalismo? O liberalismo ele se baseia na liberdade, certo? Também na filosofia, a teoria do conhecimento, que baseia-se nas teorias práticas, né, do desenvolvimento do conhecimento. Nas suas obras, né, na sua obra, principalmente, podemos dizer, essas duas características, elas se encontram e se formam juntas à teoria política de Locke. A questão do liberalismo e a questão da teoria do conhecimento. Bem, o que Locke era? Locke era um empirista. E o que era esse empirista? Ele se baseava-se na questão da experiência. Ele constrói a partir do conhecimento, a partir do que ele é conhecido. O empirismo, ele tem essa característica, ele não acredita em algo pronto, em algo dito, ele tem que ser testado, né? A experiência é a base de tudo. E ele também, na sua mente humana, ele fala que o ser humano é uma tábua rasa. Ou podemos dizer, em alguns livros traz como uma lousa em branco. Mas o que é isso? É como o ser humano ele está em fase de desenvolvimento, de crescimento. E tudo é adquirido a partir da experiência e também da observação e é trazido, né, à mente o conhecimento. O ser humano nunca ele está pronto, sempre ele está em construção, porque todos os dias ele passa por experiência e por observação e isso ele vai construindo, certo? O seu conhecimento. E para ele, todos nascem bons, iguais, independentes. Aí a gente vai ver isso mais na frente, o que ele quis dizer com essa questão. E a sociedade ela é responsável pela formação do indivíduo. E aí é que vai a grande questão política. A sociedade é responsável pela formação. Que formação é essa? Gente, como Locke ele é considerado o pai do liberalismo, como eu já falei, que é baseado na liberdade, que essa liberdade ela tem que ter um consentimento dos governados e igualdade diante das leis. Dois dos seus tratados, ele sustenta a implantação de uma monarquia parlamentarista que está acontecendo na Inglaterra por conta de um contexto histórico no qual ele está inserido. E também inspiram a Constituição dos Estados Unidos, né, com as ideias iluministas. Locke, ele vai criticar Hobbes. Com que ele critica Hobbes, professor? Na questão do estado de natureza, onde o Hobbes ele diz que o ser humano se encontra perdido em uma situação antes do aparecimento da política. Ele vai criticar essa teoria do estado de natureza, que ninguém é considerado, né, mal antes que houvesse uma lei e antes do Estado, certo? Ele critica isso. E ele vai defender que o Estado deve ser rígido pelas leis, tem que ser regido, né? E rígido também pelas leis da natureza e pelas leis civis. Quando o objetivo do governo é garantir os direitos individuais da população. Esse governo, né, que ele acredita, o Estado, ele tem que garantir os direitos das pessoas, né, da população, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Eu vou falar um pouquinho desses direitos mais à frente, sobre o direito à vida, à liberdade e à propriedade, onde ele vai falar que um dos principais é a propriedade. O individualismo liberal,
E ele vai falar também da permanência de um governo que defenda a aprovação do povo, né? Que esteja ali sempre, né? Trabalhando junto com a população. E ele vai falar também que a questão tem que haver uma separação da religião com o Estado. Por quê? Porque se acontecer uma junção de religião e Estado para Locke, vai haver conflito. Então, porque a religião ela tem as suas questões e o Estado ela já vai ter outras questões. Então, muitas vezes vão acabar entrando em choque. E ele vai acreditar que existem os três poderes, que é importante esses três poderes, né? O executivo, legislativo e o judiciário, onde o mais importante é o legislativo. E ele vai defender a escravidão dos prisioneiros de guerra. Os prisioneiros, né, aquelas pessoas que foram combatentes em guerra, eles têm o direito de se tornarem escravos. Mas aí vamos ao estado natural, né? Que para Hobbes é o estado de natureza, para Locke é o estado natural. O estado natural, que características são essas, né? Para o estado natural é a situação existente do homem antes mesmo da sociedade política. Implica a existência de uma ordem natural, certo? Ele já, diferente de Hobbes, eles não era, como é que eu posso dizer, Hobbes ele acreditava que era considerado mal antes do surgimento, né, das leis e do Estado. Para Locke, não. O homem está numa situação existencial que implica a existência de uma ordem da natureza. A ordem natural é um estado de quê? Um estado de liberdade, não de libertinagem. Por quê? Porque os seus membros estão sob a influência daquilo que ele é mais natural. Vamos mais para frente, para que vocês possam entender esse estado natural de Hobbes. Esse estado natural, ele vai dizer que todos os seres humanos possuem uma característica comum. Que característica é essa? A razão. E por essa razão, gente, aqui o ser humano, ele vai poder garantir a questão de saber o que é certo e o que é errado, que eles chamam de ordem natural, certo? Que ele traz uma característica de lei natural, certo? Que isso vai dar legitimidade a essa questão do estado natural, que é a razão. A minha razão é que vai distinguir o que é certo e o que é errado. No estado natural existe uma lei natural. Como lei, vincula-se ao ser humano a seguir. Por quê? Porque todo ser humano tem que seguir uma lei. Então, por que a lei natural não deve ser seguida? Né? A lei da natureza, ou do que é certo, o que é errado. E o que é decorrente desta lei? O direito natural, certo? Os direitos naturais, né? O direito que cada um dos seres humanos tem, né? O direito de ir e vir, o direito de fazer o certo, né? Escolher o certo, o errado, mediante, né, a situação da sociedade em qual você está inserido. Quais são os direitos naturais? Olha lá, que eu falei para vocês que eu ia voltar: a liberdade, propriedade e vida. Pronto, cheguei de novo. Esses são os direitos naturais: a liberdade, a propriedade e a vida, onde ele vai caracterizar que a propriedade é a mais importante. Por quê? Porque serve de garantia à conservação da vida. E esta é condição para a existência da liberdade. Ele fala, gente, que essa sine qua non, né? Essa é a questão principal da existência da liberdade. Eu só tenho a minha liberdade se eu tiver a minha propriedade, né? O que vai garantir, né, a conservação da minha vida. E por que a razão? Por que a razão a propriedade é um direito natural? Porque aí a pergunta sempre que vai vir questionando sobre essa propriedade, porque ela existe independente das leis das sociedades. Ela vai existir independente se existir leis ou não, certo? A propriedade tem que estar ali. Então, o direito natural permite a propriedade,
promove a conservação da vida, que nos dá direito a uma finalidade, que é a liberdade. Então, a propriedade, né, como ele fala, ela vai ser o gancho principal para a conservação da minha vida e para a minha liberdade. E esse direito natural, né, esse estado natural, ele vai o que legitima essa propriedade? Qual é a forma que identificamos, né, que eu posso identificar essa propriedade? De uma forma. Como? A partir do trabalho. O trabalho é a principal forma que vai me garantir essa propriedade. E exemplo, como é que esse trabalho, professora, como é que eu posso entender esse trabalho vai dar legitimidade a isso? Por exemplo, eu coloquei aqui, a água de uma fonte é de todos, mas a água recolhida por alguém é de quem? Segundo a teoria dele, né, a teoria de Locke, é de quem recolheu, né? A fonte tá ali, a fonte de água tá ali, mas de quem é o direito? De quem é a propriedade? A propriedade é de quem pegou a água, certo? Para ele, isso é que vai dar garantia à liberdade, à sustentabilidade, né? E o Estado? As razões para a aplicação de uma sociedade organizada, o Estado positivo. Como é isso? Vamos lá. O estado positivo. O estado positivo, pelo fato de um estado natural, todos estejam obrigados a obedecer à lei natural, não segue que todos o façam. Então, assim, esse estado positivo é quando a lei, ele consegue me dar alguns benefícios que eu possa me garantir diante dessa lei. Que eu posso até dizer na linguagem de vocês que eu posso me safar de algumas obrigações, né? Que eu possa estar livre diante desta lei. Que por ignorância, que por parcialidade, na defesa do seu próprio interesse, não admite a razão como lei. O estado natural carece de um poder para castigar crime. E o estado natural, os homens, carece de poder para castigar as transgressões. Quer dizer o quê? Que esse estado é positivo, gente, quando ele tiver alguém, né, que possa fazer cumprir a lei. Então, esse estado ele não vai ser positivo quando não tiver alguém que faça isso. A gente pode dizer as leis que são cabidas dentro da Constituição, né, nos dias de hoje. E o estado positivo, por tudo é necessário um contrato social. Aí ele vai se parecer muito com Hobbes, né? Com Thomas Hobbes, que ele fala que o ser humano precisa fazer um contrato. Mas aqui o contrato de Locke é um pouco diferente. Eles chamam de contrato, mas Locke ele chama de pacto, certo? Ele fala que o ser humano ele tem que fazer um pacto. E esse pacto, ele é necessário, né, para que ele possa, para que ele possa o quê? Para que ele possa fundar-se, né, ter tranquilidade e ter paz, né, na sociedade. Esse contrato que é para Locke, a ideia de um contrato significa o mesmo que consentimento, um pacto, um acordo. É quando eu aceito, né, algo. E o contrato para que serve? Consiste em atribuir a um Estado, através de um acordo, a capacidade de liberdade, propriedade e vida. Quando eu consigo salvar, né, resguardar esse acordo, eu posso resguardar a minha liberdade, a minha propriedade, que vai me dar direito à vida, certo? É um acordo que eu faço com quem? Com o Estado. E o contrato, como se constitui? Convencendo as pessoas da maior utilidade do estado positivo e o estado natural. Qual é o estado positivo? Aquele que garante as leis, né? O estado natural é aquele qual a razão vai fazer parte de tudo isso, tá certo?
E esse contrato, como ele ainda se constitui? Na nomeação de um poder legislativo imparcial, certo? É uma grande questão isso, ele tem que ser imparcial, que elabore leis que assegure o bem comum, certo? Se ele não for imparcial e não tiver a grande questão que é a questão, o bem comum de todos, não vai servir, certo? Quem determina o bem comum? Todos, ou até mesmo a maioria. De que forma? De uma forma que ele chama de democracia representativa. Vai ter uma pessoa responsável para todos, né? Estamos ali, vamos escolher, vamos opinar, mas uma pessoa vai ser escolhida para poder nos representar, tá ok? E por hoje, gente, é só. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de Locke. Até mais. Beijinho.